Non abbiate paura! O chefe de direitos humanos da ONU pediu hoje que países com grande número de casos de Zika vírus permitam o direito ao aborto. El Comité de Derechos Humanos de la ONU publicó el 1 de noviembre una nueva interpretación de la declaración que incluiría el aborto y el suicidio entre los derechos. La propuesta surgió durante el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Este establece que no se deben poner barreras al aborto seguro y legal y que hay que eliminar las que lo impidan. E pediria às senhoras que representassem as mulheres do Brasil, não representassem interesses estrangeiros contrários à população brasileira, que se fizesse com honestidade esse trabalho de defesa da mulher. Nós estamos aqui representando as mulheres, né? Nós não estamos aqui financiadas, nós não fazemos parte de movimentos feministas financiados por fundações MacArthur, Rockefeller, Ford, etc. Nós deixamos nossos filhos, trabalho, emprego para vir aqui por conta própria, arcando no nosso próprio bolso para defender a vida. E a gente olha todo um espetáculo bonito na palavra, porque quem conhece a estratégia abortista das fundações internacionais sabe que tudo que as senhoras estão fazendo é simplesmente promover o que eles dizem. O movimento feminista, infelizmente, está sendo instrumentalizado pelas grandes fundações. A doutora Lia, sabe muito bem. Doutora Cláudia, sabe muito bem. Talvez todas saibam, né? O financiamento pesado que essas fundações têm. Desculpa, a minha manifestação seria essa, pedir consciência das senhoras para representar a mulher brasileira. Obrigada. Vamos dar sequência, então, ao nosso curso. Seja muito bem-vindo a mais essa aula. É muito bom saber que você está perseverando, que você está continuando. Espero que assim continue até o final do nosso curso. Tem muita coisa vindo por aí. Nós estamos no primeiro módulo, onde nós estamos entendendo as origens do pensamento que culminam no movimento feminista, né? Então, nós ainda vamos entrar no movimento em si e depois a resposta que a teologia do corpo pode nos fornecer às questões levantadas pelo feminismo, tá bom? O assunto dessa aula, então nós estamos aí numa sequência de aulas em que, em primeiro lugar, nós entendemos o que é o marxismo, depois nós entendemos a visão de família para o marxismo, em terceiro lugar nós entendemos aí também o marxismo cultural e o quanto o marxismo cultural nos influencia a nossa cultura, influencia inclusive a própria mentalidade feminista. E agora nós vamos falar sobre o globalismo. E quando nós falamos de globalismo, com certeza logo vem aí a sua mente, a sua cabeça, a palavra globalização, né? A palavra globalização, que é uma palavra que nós aprendemos na escola, que nós ouvimos na imprensa, nós vemos no jornal. E, em primeiro lugar, é importante nós entendermos que existe uma diferença entre globalização e globalismo. Veja, a globalização é uma consequência natural do capitalismo, né? É uma consequência natural do livre mercado. Até por conta dos avanços tecnológicos, é natural que ocorra aí uma integração internacional. Então, os países possam aí fazer acordos entre si, empresas de um país possam atuar em outros países, né? E assim fenômenos muito semelhantes. Isso é globalização, e nós não estamos falando aqui de globalização. Globalização, inclusive, é uma coisa interessante, é uma coisa positiva para a economia mundial. O que nós vamos falar aqui, que tem a ver com o assunto do nosso curso, é o assunto globalismo. É sobre globalismo que nós vamos falar, tá certo? O que é o globalismo? O globalismo é um esforço de certos grupos com interesses econômicos em promover um governo global, né? Destruindo as particularidades nacionais e também, desse modo, as diferenças entre os países. Isso inclui, por exemplo, a religião. Então, o globalismo é uma proposta de governo global, né, que visa o quê? Visa estabelecer um único governo global. É exatamente isso. Um governo que alcance, que possa ditar como todo mundo viverá e que
quer, deseja dar uma única resposta para todos os problemas do mundo. Então, para que isso aconteça, é necessário retirar as particularidades de cada país. É necessário, inclusive, retirar aquilo que diferencia um país do outro, porque se eu quero estabelecer um governo global, eu preciso de uma unidade mundial. E para que haja unidade, eu preciso desfazer as particularidades, desfazer as diferenças. Isso inclui, por exemplo, a religião. A religião seria aí um empecilho para o governo global, porque como que, por exemplo, os cristãos podem conviver com hinduístas ou com qualquer outra pessoa, ou até mesmo com ateus, enfim, com pessoas que não professam essa fé, sendo que a vida do cristão ela é regida pela moral judaico-cristã. E se a vida dele é regida por isso, as leis do país cristão também precisam ser regidas por esses princípios. Só que para o ateu, enfim, para outras pessoas de outras crenças, isso não faz sentido. Então a proposta global é desfazer, né? A proposta global é fazer com que a religião formal desapareça e possa ser dado lugar. Então você tira a religião formal e você dá lugar a uma nova religião, uma religião mundial que é baseada não em dogmas, mas uma religião que ela é baseada em valores universais, sempre em nome da paz. Então veja, essa religião global, ela não confessa, ela não professa a fé em uma divindade. Ela não dá um nome para Deus. Ela não professa a fé em Jesus Cristo como o cristianismo. Mas ela cultua e ela cultiva valores universais como solidariedade, como paz, como fraternidade. Enfim, esses valores, essas palavras bonitas que todo mundo enche a boca para falar. Essa seria aí a religião global, a religião universal proposta pelo governo global. E é importante nós entendermos o porquê, né? O porquê. Veja, quando a gente fala isso, a primeira impressão que dá é, meu Deus, teoria conspiratória, né? Mas você vai ver que não é. Você vai ver aqui, e depois eu vou trazer para você também algumas referências bibliográficas, para que você perceba que isso está documentado. As pessoas não fazem mais questão de esconder esses interesses, né? Bom, mas vamos entender quais são os interesses, ou seja, quem que quer promover isso e por quê, tá bom? Quem quer promover isso, na verdade, são mega capitalistas, ou seja, pessoas muito ricas que se enriqueceram por meio do capitalismo, por meio do livre mercado, por meio da livre concorrência. E elas se enriqueceram tanto, que elas se sentem ameaçadas pelo livre mercado. Porque o livre mercado possibilita que daqui a pouco uma outra pessoa apareça, uma concorrência apareça e retire riqueza dessa família grande. O livre mercado é assim, um dia você ganha, outro dia você perde. E por medo do livre mercado, embora eles cresceram, ficaram ricos por causa do livre mercado, por meio do livre mercado, eles buscam meios de controlar a sociedade, controlar o mundo, controlar o Estado, o governo. Eles buscam meio de controlar para que eles não possam sofrer as oscilações do mercado e eles possam manter a sua riqueza. Essas famílias, portanto, essas famílias ricas, tomaram a decisão de não mais se submeterem ao livre mercado. E por isso elas querem o controle, como eu acabei de falar. E elas promovem esse controle por meio de três coisas, né? Por três métodos principais. O primeiro método é o controle do Estado. Então, essas grandes famílias controlam o Estado, a máquina estatal, né? A máquina estatal. Para quê? Primeiro, para que o Estado garanta o monopólio dessas empresas grandes, ricas, e ao mesmo tempo para que esse Estado cresça e impeça o surgimento de novas empresas. Porque um Estado que cresce é um Estado que taxa, é um Estado que impõe muitos impostos, e quando o Estado faz isso, é natural que as empresas deixem de nascer, porque quem que vai abrir uma empresa em um Estado que
cobra muito caro, que cobra muito imposto, enfim. Então o primeiro método é o controle do Estado. O segundo método dessas famílias é exatamente o estímulo a movimentos socialistas. Então eles estimulam movimentos socialistas e governos socialistas dentro do Estado, porque eles sabem que os socialistas, eles buscam também o crescimento estatal. Na nossa aula de marxismo eu falei sobre isso, né? Eles sempre buscam aquele crescimento estatal. Quanto maior o Estado, melhor. O terceiro método dessas famílias é exatamente investir na cultura e na intelectualidade. Então eles investem na cultura, investem na intelectualidade, investem em movimentos sociais, investem em produções artísticas para gerar pessoas que influenciam a massa, estabelecendo um pensamento único que favoreça aí o governo global. Então eles patrocinam, enfim, diversas situações para que pessoas que exerçam influência sobre as pessoas de um modo geral possam promover o pensamento único, um único pensamento, uma única ética. Desse modo, as pessoas todas pensando do mesmo jeitinho, fica mais fácil de estabelecer esse governo global. Entende? Por exemplo, por que hoje nós vemos que a classe artística ela é tomada por pessoas que têm claramente um viés de esquerda? Por que a Anitta, por que o Felipe Neto emitem opinião sobre política e é sempre uma opinião dada aí às ideias mais à esquerda? Exatamente por isso, porque as instituições, as organizações, as fundações internacionais patrocinam essas soluções. Eu não estou dizendo que eles patrocinam diretamente, mas eles criaram uma estrutura cultural para fazer com que a classe artística represente aí o pensamento progressista. Então é exatamente isso que essas grandes fundações realizam. Você vai ver um vídeo a seguir que não foi inventado por nós, saiu na imprensa e você vai ver que a gente não está inventando nada disso que a gente está falando. Dá uma olhadinha. La fundación del magnate estadounidense George Soros habría destinado cientos de miles de dólares al control sobre la opinión pública en Europa, según los documentos filtrados por un grupo de ciberactivistas norteamericanos. En concreto, resulta que una iniciativa apoyada por la fundación se empeñaba de redactar una lista de periodistas, medios y líderes de opinión simpatizantes con Rusia. Pois bem, né? Essas grandes famílias, esses mega capitalistas, por exemplo, como por exemplo George Soros, a família Rockefeller, a família MacArthur, as fundações Ford. Então, esses mega capitalistas, eles financiam movimentos de esquerda e governos de esquerda nos países para promoverem a mentalidade desse governo global, né? dessa religião global também. Um estudo, né? Uma pesquisa, na verdade, feita pelo site Estudos Nacionais, mostrou que, por exemplo, uma fundação, as fundações internacionais investiram aí cerca de 18 milhões de dólares para financiar a legalização do aborto no país. E você pode ver na imagem que está aí na sua tela que esses valores são valores exorbitantes, são valores assim surpreendentes mesmo, né? Então 18 milhões de dólares para financiar o aborto no Brasil e outros tantos para financiar a mesma agenda no mundo. Uma entrevista uma entrevista feita com o ativista político Aaron Russo, ele morreu de câncer em 2009, revelou, por exemplo, que George Soros e a família Rockefeller financiaram a criação do feminismo como nós vemos atualmente. Veja a entrevista que será rodada a seguir, onde ele fala que ele teve uma conversa com a família Rockefeller e a família Rockefeller disse que foram eles que financiaram os movimentos revolucionários feministas como nós vemos hoje. Dá uma olhadinha. Well, one of the things they told me was that he's at the house one night, and
We were talking, and he started laughing. He said, Aaron, what do you think women's liberation was about? And I said, I had pretty conventional thinking about it at that point. I said, I think it's about women having the right to work, getting equal pay with men, just like they won the right to vote, you know? And he started to laugh. He said, you're an idiot. And I said, why am I an idiot? He said, let me tell you what that was about. We, the Rockefellers, funded that. We funded women's lib, you know? And we're the ones who got all over the newspapers and television, the Rockefeller Foundation. He says, and you want to know why? He said, there were two primary reasons. And they were, one reason was we couldn't tax half the population before women's lib. And the second reason was, now we get the kids in school at an early age. We can indoctrinate the kids how to think. It breaks up the family. The kids start looking at the state as the family, as the school, as the officials, as their family, not as the parents teaching them. And so those are the two primary reasons for women's lib, which I thought up to that point was a noble thing. You know, when I saw their intentions behind it, where they were coming from when they created it, the thought of it, I saw the evil behind what I thought was a noble venture. Então o interesse, né, dessas famílias é exatamente financiar esses movimentos, sempre com o interesse econômico por trás. O próprio governo global, como eu já falei, tem em si um interesse econômico, que eu já falei um pouquinho aqui, eu não vou explorar mais tanto esse assunto, mas existe um interesse econômico por trás de tudo isso. Desde 1994, veja, a ONU, a Organização das Nações Unidas, defende essa ideia de um governo global. Isso está em trechos de alguns de seus documentos. Por exemplo, esse documento que você vai ver na sua tela aí, que mostra um trecho do relatório de desenvolvimento humano de 1994. Então, a ONU diz abertamente, abre aspas, que os problemas da humanidade já não podem ser resolvidos por governos nacionais, mas que necessita de um governo mundial. Veja que é um documento oficial da ONU, né? Um documento oficial da ONU, não é teoria conspiratória. Tá aí, você pode acessar. No link desse vídeo vai ter o link para você acessar, inclusive, esse documento no próprio site oficial da ONU, né? Para que você possa acessar. Então, a ONU é a principal promotora desse governo global, assim como a ONU é a principal motora, é a principal promotora, né, da legalização do aborto. Inclusive no Brasil ela tem trabalhos para tentar fazer isso, em países onde o aborto não é legalizado, até mesmo o suicídio assistido e tantas outras situações, sempre com interesse econômico. Porque veja, a ONU ela é a encarnação do governo global, porque ela é uma organização supranacional, ou seja, que está além dos estados, que está além da nação, e ela emite comandos para o mundo inteiro. Embora isso ainda não tenha um peso de governo, graças a Deus, mas basta nós vermos, por exemplo, o que aconteceu agora na época do coronavírus, em que a Organização Mundial da Saúde, que é ligada à ONU, que também é um órgão aí supranacional, dizia uma coisa e os países todos acatavam como se aquilo fosse uma ordem. E quando um governante, isso aconteceu inclusive no Brasil, dizia não, nós não vamos fazer isso, parecia que ele estava cometendo um crime, como se a OMS tivesse algum tipo de autoridade sobre os estados nacionais, quando não tem. A soberania nacional dos países precisa ser respeitada, porque dar poder a órgãos supranacionais é fortalecer o governo global. É essa ONU, essa OMS, que defende o controle de natalidade. Isso aqui é demoníaco, gente. O controle de natalidade como método de crescimento econômico e sustentável. A ONU diz o seguinte, olha, já que tem muita gente no mundo, como que nós vamos resolver? Tem muita gente no mundo e os recursos naturais são escassos. Como que a gente vai resolver? Simples, vamos incentivar o controle de natalidade. Vamos dar contraceptivo, vamos legalizar o aborto, vamos distribuir camisinha, vamos incentivar o divórcio, porque fazendo isso os nascimentos diminuem, a população diminui.
Tá vendo? Então é sempre um interesse demoníaco, gente, incentivar controle de natalidade como método de crescimento econômico e sustentável. Tá aí uma manchete da BBC falando isso. É coisa de louco, gente, é coisa de louco. E todos esses ideais da ONU ficam evidentes na Carta da Terra. A Carta da Terra foi um documento promovido pela ONU que tinha ali o pretexto de regulamentar o desenvolvimento sustentável do mundo, né? E um dos argumentos utilizados, uma das metas utilizadas nesse documento era exatamente incentivar a limitação do número de filhos por família, como ocorre na China. Ou seja, incentivar que os países definam essa aqui é a cota de filho que uma família pode ter. É 1, é 2 filhos. Não pode ter mais que isso. Se tiver mais que isso, aborta, não sei, faz alguma coisa. Demoníaco, gente. Isso é demoníaco. Olha aí. Tá aí, lá na Carta da Terra. Tá escrito o seguinte: adotar planos e regulamentações de desenvolvimento sustentável em todos os níveis que façam com que a conservação ambiental e a reabilitação sejam parte integral de todas as iniciativas de desenvolvimento. Quando você olha assim, você fala bonito, né? Não tem nada demais. Mas veja que o globalismo, ele tem um dom maravilhoso, que é mudar o significado das palavras. Então, por trás de palavras bonitas, eles sempre escondem coisas terríveis. Quando ele fala plano e regulamentação de desenvolvimento sustentável, ele está falando exatamente em controle de natalidade. Ele está falando exatamente em impedimento de nascimento, em controle de filho por família. Isso é claro, isso é claro. Além disso, a pauta da igualdade de gênero aparece também nessa Carta da Terra. Para os globalistas, né, é muito interessante isso, é exatamente isso que eu acabei de falar. Para os globalistas, gênero é uma expressão que pode ser utilizada para definir além do sexo biológico. Então, um homem biológico pode, por exemplo, se sentir aí do gênero feminino. Isso é natural, comum para os globalistas. E aí a Carta da Terra diz o seguinte: afirmar a igualdade e a equidade de gênero como pré-requisito para o desenvolvimento sustentável. E aí ele continua. Então, essas questões estão sempre muito presentes aí nos materiais, nos arquivos, nos documentos da ONU. Alguns trechos, gente, são até mais assustadores. Fala-se, por exemplo, em adotar padrões de reprodução. Aqui a coisa fica muito mais evidente. Até aqui estava mascarado, mas aqui é claro. A carta está falando em adotar padrões de produção, consumo e reprodução. Adotar padrões de reprodução, gente. Isso dá margem para que governos obriguem as populações ao controle de natalidade. Isso dá margem para que o governo obrigue, por exemplo, a prática do aborto e da esterilização. Em seguida, a ONU diz o seguinte, lá no ponto E, sob o pretexto aí de saúde reprodutiva, né? Quando ela diz garantir acesso universal à assistência de saúde que fomente a saúde reprodutiva. Ela está está defendendo a ampla legalização do aborto, especialmente nos países subdesenvolvidos como o Brasil. A Carta da Terra, ela foi escrita por diversas pessoas, foi escrita a várias mãos, mas um dos autores da Carta da Terra foi o teólogo da libertação, Leonardo Boff. Muito provável que você já tenha ouvido falar nele. Leonardo Boff, ele fez um discurso na ONU sobre essa carta, né? E ele acabou soltando algumas coisas que você nem acredita que ele... É interessante. Ele acabou falando isso, né? Ele acabou falando essa frase que eu vou trazer para você um pouco mais adiante, que vai estar grifada na sua tela. Mas o engraçado é que se você entra no site dele hoje, ele retirou esse trecho do discurso dele. Mas nos jornais da época, esse trecho veio aí e a gente consegue resgatar isso até hoje. Então está escrito lá. Ele diz
em seu discurso que, além dele, outras pessoas participaram dessa redação, como, por exemplo, Mikhail Gorbachev. Esse homem é ex-secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética, e ainda Steven Rockefeller, que é membro da família Rockefeller, uma das financiadoras de todo esse projeto globalista que eu estou falando para vocês. Então veja que ele até tentou, né, esconder, mas a história está aí, o print é eterno, né, como dizem, mas na verdade os registros da imprensa estão aí para deixar claro aquilo que ele quis esconder. E uma coisa que eu quero destacar, uma coisa que Mikhail Gorbachev, esse cara aí que era do Partido Comunista da União Soviética e que ajudou Leonardo Boff a escrever a Carta da Terra, ajudou a ONU a escrever a Carta da Terra, ele falou o seguinte, abre aspas, o mecanismo que usaremos será a substituição dos 10 mandamentos pelos princípios contidos na presente Carta ou Constituição da Terra. Então ele está dizendo que ele quer substituir os 10 mandamentos, o decálogo bíblico, pela Carta da Terra. Tudo isso é um projeto de governo, gente, demoníaco. Veja, as feministas, elas odeiam duas coisas, o patriarcado e o capitalismo. Só que elas são financiadas por famílias patriarcais, porque se você olhar para todas essas grandes famílias, são homens que estão no comando. Elas são financiadas por famílias patriarcais e por mega capitalistas. Elas são manipuladas. Elas odeiam essas duas coisas e elas são controladas por essas duas coisas. O feminismo, portanto, é massa de manobra dos homens mais ricos do mundo. Elas são massa de manobra dos homens mais ricos do mundo. Bom, é o que eu tinha para compartilhar com vocês. Tentei ser mais breve, acabei passando do tempo de novo, mas espero que tenha ficado claro, tá, gente? O quanto elas são manipuladas por esse sistema globalista, por essa tendência globalista, por esse governo global que quer estabelecer e quer destruir a ética cristã. No próximo vídeo você verá algumas considerações que eu quero fazer sobre o que fazer diante de toda essa informação que você teve acesso aqui, bem como também trarei algumas referências bibliográficas para que você estude sobre o assunto e tire as suas próprias conclusões. Tá bom? Deus abençoe e até o próximo vídeo.